Oi, galerinha! Tudo bem? Então, já vamos iniciar com a programação de revisões de prova, meus cabelinhos, mas com as revisões de prova. Hoje eu vou iniciar com o conteúdo de Ana Priscila, de ação popular e noções de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Ambas foram aulas que ela deu online. Sobre noções, ela também deu uma aula, me tacada, enfim. Ela também deu uma aula presencial. Então, vamos lá. Começaremos com ação popular. Ação popular, que também é um remédio constitucional, de acordo com o que ela estava dando já pra gente. É a sequência entre mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Mandado de injunção, ela disse que vai dar mais pra frente, que vai dar esse remédio mais pra frente. Mas, ação popular também é um remédio constitucional e é um dos mais importantes. Por quê? Porque é a representação do povo, ação popular. No artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Como eu disse, é um dos remédios mais importantes do sistema democrático pela representação do povo. Aí o inciso 73 do artigo diz assim, que qualquer cidadão é parte legítima. Agora, quem é esse cidadão? É qualquer pessoa? Não. É qualquer pessoa que esteja com seus... como é que diz? As suas obrigações eleitorais em dia. Como assim? Não adianta ser só cidadão, nós temos que estar em dias com as obrigações eleitorais. Ter votado, se não pagar as custas lá do voto que a gente não fez, enfim, tá de acordo lá com a Justiça Eleitoral. Se tiver com ela em dias, tem que apresentar a certidão. A partir do momento que você vai apresentar, vai pedir, né, a ação popular, vai entrar com a ação popular, você tem que anexar a certidão comprovando a sua legitimidade. Isso mesmo, a sua legitimidade. Aí, continuando. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ou seja, um ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, ou seja, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. O que é que isso quer dizer? Se for comprovada má-fé, aí o autor da ação terá que pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência. O que são honorários de sucumbência? São honorários pagos ao advogado da parte que ganhou. Ou seja, se eu perdi a ação, eu ainda vou ter que pagar os honorários de sucumbência, os honorários advocatícios, para a parte que ganhou, que é como se fosse uma recompensação do trabalho feito pela ação que eu propus. Aí, já disse a vocês o que é cidadão, né? Que a gente tem que estar de acordo com as obrigações eleitorais, e essa certidão de regularidade precisa estar anexada na ação, senão ela não vai ser processada. Requisitos da ação popular. Ela precisa comprometer o colorário, ou seja, a estrutura da administração pública e natureza transindividual, ou seja, direito a todas as pessoas, das quais não são destinatárias. Ou seja, como eu disse, é uma representação do povo, vai ser analisada uma situação da qual pessoas estão envolvidas, e dependendo de como, do que seja, né, vai afetar a maioria das pessoas, vai afetar a sociedade como um todo. Aí, como eu disse, quais são os bens tutelados? A gente leu o inciso e a gente já fez umas anotaçõezinhas, né, que são patrimônio público, os atos lesivos ao patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. Que caso um desses 4 pontos sejam violados, a gente entra com ação popular. Mas, Mirelle, quem é
capaz, quem é que pode propor uma ação popular? Pessoa física, pessoa jurídica não tem competência, pessoa física é a única pessoa que pode entrar com ação popular e, como eu disse, estar com as suas obrigações eleitorais em dias. Aí vamos lá. Um patrimônio público. Como é que a gente chega à conclusão de que é um patrimônio público? São um conjunto de bens que pertencem ao Estado e são destinados a uso benéfico da sociedade, incluindo desde prédios, veículos e equipamentos até bens intangíveis, como direitos autorais e patentes. Patrimônio público é todo aquele que pertence a todos e está sob gestão e responsabilidade da administração pública. Ok. Outro ponto, patrimônio histórico-cultural, que são os patrimônios tombados, que fazem parte da história do país e que, para serem preservados, mantidos e que não sejam destruídos ou descaracterizados, eles são tombados. Quem é que faz esse tombamento? Quem é que faz esse tombamento? É o Estado e a União. Aí vamos lá. Edifícios são tombados, servem para que sejam considerados efetivamente históricos e que, consequentemente, sejam preservados. Esse tombamento é um ato administrativo para proteger bens de interesse histórico, cultural, arquitetônico ou ambiental, impedindo a destruição ou descaracterização. Ou seja, algum prédio que a gente vê normalmente que eles são mais antigos, que eles ainda estão lá, que eles são tombados, que não podem afetar a sua estrutura. Dependendo, o tombamento tem o parcial e o total. Quando eu tenho não tô dando a vocês. Quando eu tenho um tombamento parcial, ele pode ser modificado internamente e fica intacta a fachada. Quando eu tenho um tombamento geral, ou seja, total, não pode ser modificado nem internamente, nem no exterior, né, na fachada. E mais? O município não, apesar de ser um ente federativo, ele não tem competência para tombar o edifício. O único coisa que ele pode fazer é transformar o lugar em área de interesse e proteção especial. Porque daí, mesmo que não seja tombado, é quase um tombamento. Mas como ele não tem competência para isso, só quem tem é o Estado e a União, ele faz isso para que seja caracterizado como um bem da cidade, por exemplo.